Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. Hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Ronise Ferreira, uma psicoterapeuta e psicanalista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. É um prazer receber você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, para compartilhar conosco, né, um pouco da sua experiência. E a gente tem muitas coisas para te perguntar hoje, doutora. Você é aqui de Caratinga mesmo, para quem não te conhece? Então, não, sou mineira, mas não sou de Caratinga. Sou nascida em Timóteo e cresci em Ipatinga. E depois girei um pouco o mundo. Mas eu cheguei em Caratinga há 4 anos atrás. 4 anos. É, 4 anos. Doutora, a gente está querendo falar sobre um assunto assim, muito importante, que está assim, precisando ser falado, né? Uhum. Eu acho que é uma emergência falar sobre isso, que é sobre a sobrecarga que todos nós temos sofrido, sobrecarga mental e a sobrecarga emocional. Gostaria que você falasse qual a diferença que existe, né, entre a sobrecarga emocional e a sobrecarga mental. Falasse para nós como que se manifesta essa sobrecarga no dia a dia das pessoas. Vamos lá. Então, existe essa diferença no que se fala quando a gente fala de mente e quando a gente fala de emoção. Sim. Né? Embora a gente coligue essas duas coisas, existe uma diferença. Tudo que a gente fala de mente, a gente fala de sobrecarga, é aquilo que a gente está vivendo, né? Acho que todo mundo está vivendo um pouco, um misto disso aí, mas principalmente mental. Por quê? A mulher, principalmente, a gente estava conversando isso aqui antes, que a mulher, ela passou por um processo, né, muito difícil. Por quê? Ela buscava a independência financeira, essa independência financeira chegou. Sim. E com ela vieram muitas outras coisas que sobrecarregaram essa mulher. Por exemplo, o peso de se profissionalizar, por necessidade ou não, né? O peso de lidar com esse aprendizado, de sair de casa, deixar o filho e uma jornada, às vezes muitas aí têm jornadas não só duplas, mas como triplas. Verdade. Então, isso tudo fez com que essas mulheres, né, não tirando os homens, que os homens também têm, mas essas mulheres enfrentassem isso mais evidente, né? Hoje a gente tem muito, mas muito a procura, né, por mulheres, a procura de ajuda, né, por mulheres, porque essas mulheres se encontram exaustas. No que a gente fala de emoção, também eu vou trazer o exemplo das mulheres. Elas, além de lidar com esse peso da profissionalização e do trabalho e das jornadas, ela tem que lidar também com a evolução dos filhos. Então, isso se estende do mental para o psicológico e vem atingindo. Não tem jeito da gente fazer diferente. O que a gente tem feito, e como que isso manifesta? Né? Você me perguntou. A gente está tendo muita insônia, que acontece nos dois casos, tanto mental quanto no psicológico. Quando a mãe, por exemplo, ela lida com um filho que está com excesso de telas, por exemplo, ele vem com uma sobrecarga mental e ela enfrenta uma sobrecarga emocional por não saber lidar com esse filho. Então, ela vai tentando várias coisas, vai tentando. Chega um ponto que ela está também exausta. Então, ela está exausta mentalmente, psicologicamente e... É muita cobrança, né, também, assim, Sim. Parece. Né? Sim. Aí a gente vem, por que não pai? Por que só a mãe? Por que normalmente quem enfrenta essas dificuldades são as mães? Porque o funcionamento cerebral é diferente.
né? A mãe ela sempre vai se envolver de uma forma diferente, né? Ela chega antes do que o pai. Não que o pai não chegue, né? Existem pais aí que são pães, né? Mas a mãe sempre, ela no geral, ela é mais envolvida nessas questões. Então, ela sofre mais com essas sobrecargas. Doutora, e quais são os principais fatores que contribuem para a sobrecarga mental, especialmente no contexto da vida moderna? Você acabou de falar sobre isso, mas assim, parece que tem, assim, a mulher tem multifunções, né? É cobrança para que ela esteja bem, com aparência boa, para que ela seja uma boa profissional, para que ela seja boa mãe, boa dona de casa, boa filha, cuida dos filhos, cuida da mãe, cuida do pai, cuida da família toda, né? Então, é muita coisa em cima da mulher. Sim, aí a gente vai lá. Como que a gente identifica isso? Você quer saber? Como que a gente vai identificar? Bom, quando que isso acontece? Né? Tanto na mulher quanto no homem. Agora nós vamos para os dois lados. Na mulher, isso acontece quando ela tem que trabalhar, ela tem que, né, se cuidar, como foi dito aqui, ela tem que se apresentar linda, bela, estudada, bem-sucedida, ela tem que fazer a academia dela, ela tem que, enfim, isso já gera um estresse, né? Porque dar conta de tudo isso não é fácil. Mas o homem, por sua vez, também está enfrentando isso. Porque o homem, ele também, as despesas ficaram tão altas, né? Tudo hoje em dia, se você comparar na nossa época, a gente vai ver que a gente não tinha internet, a gente não tinha nem televisão, quase que nem televisão, né? A gente assistia pouco. As nossas despesas com os nossos filhos aumentaram muito para profissionalizar e prepará-los para o mercado. Sim. Então, tá tendo a mental, por exemplo, quando que a gente vai achar? Quando que é mais comum? A gente vai achar naquele homem ou mulher que trabalha muitas horas, sem pausa. Por exemplo, hoje já tem empresas que adotam para a saúde mental pausas, né? E isso faz o rendimento se tornar mais percebido. Mas tem empresas que ainda não têm essa mentalidade, então trabalham muitas horas, com trabalhos exaustivos e o excesso de telas. Isso tem pegado muito no consultório. E na exaustão emocional, o que pega mais são essas relações. A dificuldade de se relacionar e correlacionar isso tudo. Entendi. E isso tudo afeta a pessoa mentalmente, afeta a saúde física, né? A saúde emocional, a saúde familiar. Vai afetando toda a saúde da pessoa no todo, né? Vamos dizer assim. A gente parte do seguinte. Quando a mãe sai para trabalhar, porque a mãe, antigamente, ela ficava em casa. Essa percepção do que a criança está fazendo, de onde ela está indo, os amigos, isso muda um pouco. Realmente. E muda por um cenário, assim, muito desconhecido. Porque hoje a gente já não leva, os nossos filhos já não levam mais os amiguinhos em casa, os amiguinhos estão na internet. Então, a gente não tem mais esse domínio nas amizades dos nossos filhos. Realmente. Né? Então, isso tudo é muito novo para as mães. Porque às vezes a criança, o filho conversa com um amiguinho lá de longe que a mãe nem sabe quem é, nem vai, né, conseguir identificar que ele está conversando com aquela pessoa. Então, a mãe, nesse caso aí vai afetando toda uma estrutura, porque a jornada muito estendida, as despesas que aumentaram muito, essa mudança, né, de até social que aconteceu. Antes dos filhos, era muito comum a gente ver arrime de família. Lembra dessa expressão? Uhum. Ah, fulano é arrime de família. O filho, ele crescia para ajudar os pais. Sim. Hoje, nós fizemos um movimento contrário. Hoje, os pais trabalham numa idade avançada
para ajudar os filhos. É. Então, esse movimento contrário também causa essa exaustão, porque com 45 anos, antigamente a gente se aposentava. Hoje está começando a carreira, muitos, né? Hoje, eu, por exemplo, fiz a minha transição, né, aos 40. Então, é muito importante a gente entender esse cenário para que a gente entenda que essa cadeia, ela vem, é como um dominó, né? Uhum. Quando os pais, eles estão afetados por essa exaustão, tanto mental quanto psicológica, vai afetando todas as outras esferas, né? E os filhos, lógico, não podem fugir disso. Doutora, quais são os sinais de alerta? Por exemplo, que a pessoa tem que ligar a chavinha, virar a chavinha, né? Ligar o alerta, pensar, peraí, tô com sobrecarga mental excessiva, preciso parar, preciso mudar. Quando é que a pessoa tem que ligar esse alerta? Então, na sobrecarga mental, a gente percebe muito a dificuldade de concentração. Sim. De você se concentrar numa tarefa ou de você permanecer no trabalho. Muitas vezes aquela vontade de ficar na cama, mas não é uma vontade normal, não é essa vontade que a gente tem toda segunda-feira, não. É aquele cansaço extremo físico, que a gente sente no físico mesmo, de não querer sair, de não querer ir trabalhar, de não querer, e que ele só melhora à noite. Então, isso é muito importante a gente analisar esse tipo. A insônia, como eu estava falando, a insônia também é um fator muito importante a se observar. O apetite também. Muita ansiedade, muita vontade de comer doce, muita vontade de comer toda hora. Isso costuma acontecer. E também irritabilidade. A gente está vivendo a era do Hulk, né? Todo mundo com raiva de todo mundo. Então, acho que está todo mundo um pouco exausto, né? Está todo mundo um pouco cansado exatamente por esse movimento que a gente está fazendo. Sim. Doutora, uma pergunta que eu quero te fazer. Você notou que depois da pandemia, isso mudou mais? Você acha que tem acontecido mais pessoas estão mais sobrecarregados mentalmente ou emocionalmente? Claro. No seu consultório você recebeu mais pessoas assim? Claro. A pandemia, ela sobrecarregou emocionalmente as pessoas, porque não foi fácil, né, o que nós vivemos. E também mentalmente, porque teve toda uma ressignificação de trabalho. Verdade. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Uma pessoa que fechava um comércio às 6, hoje ela se estende até às 10. Por quê? Porque ela tem que entregar as mercadorias online, ela tem que fechar o pacote. Hoje em dia tem muito isso, né? De vendas pela internet. Então, a pessoa às vezes tem, por exemplo, um comerciante, ele tem as entregas para fazer, então ele já vai ali, embala para outro dia, para levar para o correio. Então, a jornada se estendeu. Parece que triplicou o trabalho, né? Porque exatamente. Na época da pandemia ficou muito online. Até reuniões online, trabalho online. E com isso, depois da pandemia, veio que a pessoa continuou trabalhando ali no espaço físico e também online. E também online. E outra, as coisas ficaram, a concorrência ficou mais acirrada. E isso foi uma coisa que fez com que a gente tivesse que trabalhar mais. Se antes só tinha uma loja que vendia ferramenta na cidade, hoje você compra uma ferramenta online pelo Mercado Livre pela metade do preço. Então, isso tudo então fez com que a gente aumentasse. E como não ter uma sobrecarga? Trabalhando de 6 da manhã, que é o que normalmente as pessoas trabalham hoje, às 10 da noite. Porque eu acho que a pressão, né, que a pessoa tem sofrido, a pressão para fazer mais, né? Trabalhar mais, de produção, mais, né? E mais rapidamente. Porque hoje, prazo
é o que a gente mais quer. Você quer comprar uma roupa e chegar amanhã. É. Sem precisar sair de casa. É, realmente está desse jeito. É. E aí essa pressão gera mais sobrecarga. Sim, sim. O perfeccionismo, por exemplo, né? Tem pessoas que são muito perfeccionistas, pessoas que já eram perfeccionistas antes dessa era online, vamos dizer assim, né? Hoje, essa pressão que está sofrendo de produtividade ainda maior, como você acabou de mencionar, isso pode agravar muito, né? Pode, porque automaticamente as pessoas também se tornaram mais exigentes, né? A gente tem uma oferta muito maior de tudo. Então, hoje você precisa ser bom no que você faz. Você precisa saber o que você está oferecendo. Porque a informação tá ali. Você dá um Google e sabe tudo. Então, o perfeccionismo, para quem já sofria com isso, ele vem com força total. Porque ele fica se sentindo mais pressionado ainda a entregar uma coisa perfeita, um trabalho sem defeitos. O que antes era tolerado. Sim. Né? Alguns defeitinhos antigamente passavam desapercebidos. Hoje não. Realmente. É. E o imediatismo, né? Como você mencionou. As pessoas, a gente quer, com essa era digital agora, né? Que a gente passa, clica ali na tela e acontece tudo muito rápido. Então, a gente quer esse imediatismo em tudo. E tem coisas que tem um tempo para ficarem, né? Para ser, é o processo, né? A gente não quer esperar o processo. Não, Raquel, eu enfrento muito isso. Eu trabalho também com crianças especiais. E até as crianças neurotípicas, elas passam por isso. É mesmo. Passam. Elas estão tão habituadas com, às vezes até as telas mesmo, com as respostas muito rápidas. O que antes, às vezes o pai não sabia, ele tinha que ir lá na Barça, né? Pesquisar. Agora ele já vem aqui dar um Google e a resposta já vem de imediato. O presente que a gente esperaria, né, até o fim do ano para poder ganhar, hoje a gente consegue pedir pela internet e chegar mais rápido. Os pais, por exemplo, aqui acontece muito nas regiões mais afastadas, né, que o pai tem que ir lá na cidade comprar. Hoje já não é assim. Então, as crianças também, elas vêm enfrentando essa onda, né? Essa onda da rapidez, essa onda de tudo ao momento. Na hora que quer, né? E quando eu lembro quando era criança, a gente tinha que esperar, olha, no fim do ano, no Natal, você vai ganhar aquele presente, aquele brinquedo que você gosta, que você quer tanto. A gente tinha que esperar esse tempo, né? Então a gente era a todo momento, a gente tinha que esperar. Querendo, não querendo, tinha que esperar. Então a gente aprendia a ter que esperar um tempo. Hoje, essa questão do imediato, né? Na hora que quer, então. O que causa ansiedade, a maior causa nas crianças, né, hoje, é a ansiedade. Essa ansiedade por ter as coisas no tempo delas, ter as coisas rápido. A gente não conhecia, por exemplo, quando a gente ia escolher um presente, a gente falava assim, na nossa época. Mãe, eu quero uma boneca. A gente não escolhia a boneca. Era uma boneca. Ou era um bebê, ou era uma boneca com cabelo ou sem cabelo. Mas a gente não escolhia marca, a gente não escolhia tamanho, a gente não escolhia. A gente falava grande. A gente não sabia os centímetros, a gente não sabia o que ela fazia, o que ela não fazia. Ou ela chorava ou não chorava. Hoje não. Hoje, quando a criança pede um presente, ela pede já, eu quero um bebê de tantos centímetros, de tal material, com cabelo com tal material, que faz tal coisa, que ela já vem com toda a informação. E às vezes até com um link. Às vezes elas olham lá o link e já falam, não, é só comprar. Então nós estamos numa era que a gente precisa
resgatar um pouco, né? Esses valores. E é tão difícil, né? É tão difícil. Por exemplo, pro pai e pra mãe hoje, né, que tem criança hoje, quais seriam umas dicas, assim, que você poderia dar, assim, uma dica pro pai e pra mãe, porque às vezes é difícil falar não, né, pro filho, espera, agora não, depois, e às vezes é difícil, mas é bom em alguns momentos. A gente precisa, né, porque senão a gente vai criar uma geração aí, está criando, né, uma geração que está apresentando problemas psicológicos e mentais que não se esperava. Como eu estava te falando antes, o computador, para nós, eu sou da época da datilografia, né? Que era o máximo você ter datilografia. Você tirava as notas fiscais, né? Na datilografia, não podia errar. Se errar, você tinha que cancelar a nota fiscal. E o computador, ele vem como a solução, como a profissão do futuro. Todo mundo tinha que saber mexer no computador. E isso foi bom? Foi bom, mas foi ruim também. Hoje está vindo as consequências, né? Que é tudo isso que a gente está citando aqui. E, para lidar com isso, a gente precisa resgatar alguns valores. Né? Para evitar, por exemplo, na ansiedade, como que eu vou trabalhar meu filho para ele não ser ansioso? Eu vou falar o não. Ah, mas e o coleguinha? O coleguinha, a mãe dele dá. Aí a criança questiona, né? Porque as crianças hoje questionam muito. Por que eu não posso, meu colega pode? Né? E por que os pais ficaram tão bonzinhos? Porque antes o pai e a mãe, eles faziam, assim, fazia parte, né, da educação frustrar os filhos. Até com uma intensidade até maior do que necessita. Mas os pais antes, eles não queriam ser amados. Eles queriam ser respeitados. Eles não esperavam o amor do filho. Por que hoje o pai espera? Por que esse excesso de empatia com a criança? Isso tudo faz parte da exaustão mental. Por quê? O pai está tão cansado, ele está tão carente de amor. O que antes era um excesso com os filhos, que a mãe falava, não, estou cansada de menino, não aguento menino, são 7 meninos me perturbando. Hoje não. Hoje é um filho só e que a mãe nem vê esse filho. Então, ela fica tão carente, ela fica tão, assim, abalada emocionalmente, culpada por deixar o filho para trabalhar. O pai também, quase não vejo meu filho. Então, eu vou pegar o meu dinheiro e vou dar tudo que eles querem, tudo que eu não tive. E não é por aí. Não é. O seu filho, hoje, a maior carência de um filho, e aqui vai a dica, é o tempo. O maior presente que você pode dar para o seu filho é o tempo. Brincar juntos. Brincar juntos e brincadeiras onde se constrói algo. Por exemplo, ao invés de doar, né, de dar de presente um brinquedo pronto, fazer o que a gente fazia antes, a corrida de latas, que a gente, né, colocava 2 latas, o barbante. Construir o brinquedo. Esse é o maior presente que, na minha opinião, você pode dar para o seu filho. É o tempo de construção e o tempo da brincadeira. Porque entre uma coisa e outra tem a recompensa de estar o quê? Perto dos pais. Os pais não se sentirão culpados e os filhos se sentirão completos. Então, isso diminui muito essa tensão, essa sobrecarga, essa exaustão, porque você decide, né? Porque a gente tem que decidir. O dinheiro nunca basta. Nunca. Se você ganhar 50 mil por mês, esses 50 mil vão ser pouco para você. A gente sempre quer gastar mais. A gente sempre quer proporcionar para o filho aquilo que o nosso tempo não consegue mais alcançar. Então, o dinheiro sempre vai ser pouco. Você falou uma coisa muito importante, o tempo.
Porque hoje, nessa vida moderna que nós estamos vivendo, a gente sempre nosso amigo, vizinho, parente. Tô correndo. A gente, né, sempre tá correndo. Às vezes a gente não tem aquele tempo, como você mencionou, para parar e olhar pro filho, olhar nos olhos, né? Como que você está de verdade? Porque às vezes a gente pergunta como você está, mas assim, você nem para analisar se a pessoa tá triste, se ela não tá bem naquele momento, né? E o tempo, como você mencionou, é um tesouro que a gente precisa de resgatar na nossa vida. Olha, eu me lembro da minha mãe, quando eu tava com febre, a minha mãe não colocava a mão em mim. A minha mãe olhava e falava assim, o olho dessa menina tá brilhando, hein? Essa menina tá com febre. Olha, já conhecia pelo olhar. Eu chegava de longe, já falava assim, seu olho tá brilhando, né? Você tá com febre e tá brincando na rua. Aí já chegava, quando colocava, ela era o próprio termômetro, né? Hoje não. Hoje, às vezes, a gente chega em casa, o filho já tá dormindo. Sai para trabalhar, ele ainda está dormindo. E no consultório, o que eu tenho tido muito é isso. Pais culpados, que buscam recompensar o filho pela ausência. O filho, por sua vez, não aprende a ser frustrado e cobra cada vez mais desses pais. E é um ciclo vicioso que não tem fim. Não tem jeito de você colocar, a não ser um limite extremo, quando a coisa... E a gente só percebe isso quando já está muito grave. Uhum. Já está lá seus 16, 17 anos. E aí, como você vai fazer? Aí você tem que tomar atitudes drásticas, né? Eu tenho um paciente que eu vou para o Rio de Janeiro atendê-lo. Ele tem excesso de telas. Ele viciou tanto em tela que chegou um ponto, quando os pais descobriram, ele já tinha abandonado a escola, já tinha abandonado a alimentação, já estava com deficiência de várias vitaminas, porque ficava só trancado no quarto, no computador. Já não se comunicava mais, não tomava banho. E são situações que a gente precisa de estar ali bem atentos, né? Acho que todos que estiverem ouvindo esse podcast agora podem ligar esse alerta, né, doutora? De Exatamente. Ficarem atentos a isso, né? Diminuição de tempo de tela e tempo para os filhos. Desliga a tela e doa o seu tempo. Desliga um pouco o trabalho menos. Mas você não sabe o quanto que eu tenho contas para pagar. Você sempre vai ter. E quanto mais você ganhar, mais contas você vai ter para pagar. Os compromissos, né? Sempre, sempre. Nada vai te favorecer nesse sentido. Então, ou você resgata os valores, né, do tempo, ou você vai ter que lidar com isso depois. É muito sério isso, né? As relações pessoais, como você já falou, são afetadas, né, por esse ambiente de trabalho que é tudo corrido, tudo rápido, e a gente sofre muita influência também, né, nas telas, na rede social. Acho que a família tem sofrido muita influência, né, as crianças, vamos dizer, falando dessa geração, tem sofrido muita influência, né, externa dessas telas, né, do que é postado, né, na rede social. Na rede social tudo que a gente vê é bonito, né? Todo mundo tem uma vida linda, maravilhosa na rede social. Aí quando a gente olha pra nós, peraí, mas a vida de todo mundo, ó, é bonita, tá viajando, tá comprando isso, aquilo, e eu não tô conseguindo. A gente às vezes acaba se comparando, né? A criança que não tem ainda uma estrutura emocional, né? Então é necessário. E que não vai ter, porque a partir do momento que a gente entra nesse ciclone, a gente não vai ter. A gente não vai conseguir passar para os nossos filhos a base emocional que eles precisam. Cada fase é uma fase. Né? Sabe aquela fase da pirraça, que a criança tá ali fazendo pirraça e tal, que a gente acha o cúmulo do absurdo? Aquilo ali é importante para ela também. É importante. É importante. Ali ela tá aprendendo a comunicar as emoções. Ali ela tá aprendendo a
controlar as emoções. Aí o que a maioria dos pais fazem? Deixa a criança pirraçar. Fala assim, não deixa ela, não vou dar confiança que vai melhorar. Não é dessa forma correta. Não, é o contrário. Se a criança está precisando fazer pirraça, gente, atenção a isso. Eu quero dar atenção, abrir um parêntese aqui, bem grande. Quando a sua criança precisar fazer pirraça para chamar a sua atenção, ela está sofrendo. Ela precisa de ajuda. Não é uma coisa aceitável uma criança ser deixada no chão para que ela aprenda a lidar sozinha com as suas emoções. Não é. O correto é que você dê atenção para essa criança e que ela não precise gritar os seus sentimentos. Fecha parênteses. Nossa, isso é muito sério. Muito importante, né? Muito. Uma criança que aprende a lidar sozinha com seus sentimentos, ela tem uma percepção totalmente alterada da realidade. E até do que é família, do que é apoio. Quem ela pode contar. É onde surgem as dependências emocionais, o sentido de solidão, né? O sentimento de dependência e, ao mesmo tempo, de afastamento, né? Porque uma criança gritar seus sentimentos é uma coisa muito séria. Precisar chegar a esse ponto é muito sério. E no caso, doutora, por exemplo, como você falou, né, para as mães que têm as crianças pequenas, né, e tem esses momentos aí de pirraça, né, em cada momento é uma situação. Por exemplo, tem criança que faz pirraça querendo algo, para que a mãe ceda aquilo ali, para ela, ceda a sua vontade. Tem essa diferença? Tem como identificar? Como que é isso? Claro. Por exemplo, se uma criança, ela não consegue lidar com a frustração de receber um não, por exemplo, eu nunca passei por isso. Eu nunca fui a um shopping ou em algum lugar que os meus filhos falassem assim, mãe, eu quero isso, e se eu não comprasse, que eles se deitassem no chão. Eu nunca passei por isso, graças a Deus. Mas eu já passei por situações de estar em uma loja e uma criança deitar, quebrar, ficar violenta, querendo aquilo ali. O que essa criança está aprendendo? Ela está aprendendo que o material é muito importante. É mais importante que a palavra dos pais. É mais importante que o colo dos pais. É mais importante do que um sorvete com os pais. É mais importante que um passeio com os pais. Então, onde a gente deve trabalhar? Sua criança está com dificuldade de aceitar o não em uma loja, o que está sendo passado para ela? Está sendo passado competitividade, está sendo passado o valor material, está sendo passado que ela não precisa esperar nada, que os pais sempre têm dinheiro porque sempre estão trabalhando. Então, se eles estão trabalhando para ganhar dinheiro, eles sempre têm que ter dinheiro. Então, é muito diferente de uma criança que chora, por exemplo, pro colo. Tem criança que faz pirraça para ser carregada. Então, é diferente. Essa criança está sentindo falta dos pais. Então, elas têm que ser atendidas imediatamente. Agora, uma criança que está ali deitando por causa de uma coisa material ou por uma desobediência, a palavra dos pais está valendo muito pouco. Então, vamos avaliar a nós, não a criança. Porque eles não têm maturidade, né? De jeito nenhum. Para entender. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles não conseguem entender a posição deles, como eles devem comportar naquela situação. Eu perguntei para minha sobrinha outro dia, eu ri muito dela, que ela falou assim, falei, por que seu pai não veio? Ela falou assim, o papai trabalha muito, tia. Eu falei assim, seu pai trabalha muito? Trabalha demais.
Falei, é mesmo? Mas por que que ele trabalha tanto, Luna? Aí ela falou comigo, ele gasta muito dinheiro. Eu falei, você não gasta, não? Quase nada. Eu ri muito dela por isso, porque é muito, é muito interessante como eles enxergam a vida, né? A vida deles é muito simples. Então, para ela, é tudo muito simples, né? Ela não sabe que tem funcionário, que tem uma empresa, que tem isso, que tem que pagar, que tem que fazer. Ela não sabe. Ela não conhece ainda, né? Essas situações. Doutora, é muito importante, então, que uma mãe ou um pai, né? Procure ajuda. Procure ajuda. Para que uma pessoa que tenha esse conhecimento, né? Como você tem, possa ajudá-lo nesse momento aí, a ajudar o seu filho, né? A conseguir adquirir essa maturidade emocional. Porque os pais que vão guiar, né? E se o pai ou se a mãe não está tendo essa facilidade para lidar, deve procurar ajuda. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente... Lembra do avião, da regrinha do avião? Primeiro a gente coloca oxigênio na gente e depois no vizinho. Então, a primeira coisa, quando se fala desse assunto, né? De exaustão psicológica, exaustão mental e a exaustão que se estende, né, aos filhos, quando isso começa a prejudicar os filhos, a primeira coisa é você ver aqueles sinais em você mesma. Eu tô irritada, eu não tô querendo trabalhar, eu tô com dificuldade de concentração, eu tô precisando fazer muitas horas e fazendo muitas contas, comprando muito e essas contas nunca acabam. Eu tô dormindo pouco. Eu só tô dormindo com remédio. Então, não que eu seja contra aos remédios, tá? Cada um tem uma necessidade, isso é discutível, né? Eu não sou médica, então eu não posso me posicionar sobre isso. Mas, se isso se estende por muito tempo, vamos analisar. Pais com esses sintomas vão afetar os filhos. Então, a primeira coisa a se analisar é você mesmo. Eu tô com esses sintomas, então eu vou procurar ajuda. Por quê? Porque provavelmente, talvez você não tá vendo o sofrimento do seu filho. Você vai ver muito, muito, muito depois. Onde isso tudo já se agravou demais. Entendi. Então, o importante primeiro em si. Depois, o filho. Quando a necessidade de corrigir é maior do que orientar. Por exemplo, quando você está corrigindo muito o seu filho, a culpa é sua, não é do seu filho. Nossa, é muito sério, né? Muitas pessoas chegam no meu consultório e falam assim, esse menino tá terrível, eu não tô conseguindo lidar com ele, esse menino faz pirraça, essa menina faz pirraça, essa menina quer tudo que eu faço é pouco, eu não consigo mais. Eu observo e já vejo, já inocento a criança naquele momento. Por quê? Se você está precisando corrigir seu filho, faltou orientação. Pais trabalham preventivamente. Eu vou ter que corrigir o meu filho para ele não roubar? Quer dizer que eu não ensinei a ele os valores de conquistar. Então, o mais doente é você. É muito profundo isso. Quando meu filho, ele tá me respondendo, não tá me respeitando. Será que eu tô me respeitando? Então, eu tô sendo permissiva. Né? Meus filhos nunca me responderam. Nunca. Nenhum deles. Eu não permito, eu não dou a eles essa chance. Por quê? Porque mãe é mãe e filho é filho. Ah, mas você é autoritária? Não sei. Eu só sei uma coisa.
que é mais fácil lidar com filhos que receberam excesso de limite do que com a falta deles. Eu trato muito mais fácil no consultório filhos traumatizados com os pais porque não entenderam a correção dos pais ou porque os pais exageraram, mas foram corrigidos, são filhos que têm limite. Agora, filho que não é corrigido, onde os pais são permissivos, é muito mais difícil corrigir depois. Então, filho fez pirraça. Você está corrigindo muito o seu filho? Vou abrir outro parêntese. Está corrigindo muito o seu filho? Seu filho está impossível? Você não sabe lidar com seu filho? O seu filho não obedece ninguém? Vamos responsabilizar os grandes, não as crianças. A responsabilidade, não vou falar nem de culpa, né? Porque culpa é feio. A responsabilidade é dos pais. Então, seu filho não tá... o filho tá dando problema na escola. A responsabilidade não é dele. É sua. Por quê? Qual o sentido de autoridade que você tem passado para ele dentro da sua casa? Porque a professora não é nada mais, nada menos que a mãe que ensina. É a mesma visão de autoridade. Só que sem o amor de mãe e os chamegos da mãe. Lá ele vai ter que amadurecer. Então, se ele não respeita você em casa, vamos esperar que ele vai respeitar um professor que tem que lidar com 40 alunos, às vezes, com 20, 30, 40 alunos? Ele não vai. Então, vamos analisar. Primeiro, vamos lá, recapitulando, vamos analisar primeiro a nós. Todas as vezes que nós estivermos enfrentando problemas familiares, problemas financeiros, problemas sentimentais, vamos colocar a máscara de oxigênio em nós. Vamos buscar terapia. Então, isso é muito sério, muito importante, né? Que a pessoa busque ajuda, né? Para que possa conseguir ajudar quem depende dela, que é os filhos, por exemplo, né? No caso dos pais. Isso, exatamente. Então, a gente começa a ensinar sobre responsabilidade do maior para o menor, né? O que eu estou vendo hoje é uma série de crianças dirigindo a casa. Aí não tem como. Né? Aí não vai funcionar. É necessário resgatarmos alguns valores, né? Alguns valores. Que nós, nessa corrida, né? Nessa corrida, por várias coisas, a gente esquece, né? De resgatar os valores, de ser firmes. De não querer ser amado. Outro parêntese. Não queira ser amado pelo seu filho. Quando ele falar, mãe, mas você não me ama, eu também não te amo. O que você deve responder para ele é, eu amo você. E você tem que me respeitar. Quando ele for grande, ele vai aprender a te amar. Então, é diferente. Quando ele tem respeito, quando ele tem limite, ele vai te amar, com certeza ele vai ver e vai se colocar no seu lugar, vai ser uma pessoa que se coloca no lugar do outro. Se ele tiver limite, se ele não tiver... É importante para que a nossa geração, né, possa ter sucesso, né, na vida emocional, mental, psicológica, é necessário ter limites. Ter limites, ser frustrado, enfrentar as frustrações. Isso é essencial. Se você deve se lembrar muito bem o quanto a gente caía de bicicleta. Nossa, e aprendia sozinho demais. Às vezes. Hoje, gente, eu tenho pacientes com 20 anos que não sabem andar de bicicleta. A primeira coisa que eu pergunto lá no consultório, comecei o tratamento com a criança, você sabe andar de bicicleta? Não sei. Então vai aprender. E é muito legal. Porque ali você cai, você machuca, você espera o tempo para sarar, você começa de novo, você aprende velocidade, você aprende constância, você aprende uma série de coisas. Então, a primeira coisa que eu faço sempre com os meus pacientes já maiores, a maioria não sabe. Nossa. A maioria não sabe. Que isso. Eu lembro
como que eu caí, machucava, tem marcas até hoje. A gente levantava, Uhum. limpava e nem falava pra mãe, porque se falasse a mãe não deixava andar de novo. Não é mesmo? Verdade. Então, doutora, para início, assim, de começo de mudança de hábito, talvez, para uma melhor vida emocional, psicológica, né, mental, da família, da saúde da família toda, início de conversa, menos tela, mais convivência, olho a olho, toque, tá ali junto com o filho, criar o brinquedo, tá ali perto, o tempo ali de qualidade, é isso. Construir os brinquedos. Colagem, leitura de livros, recortar, né? É muito importante. Construir brinquedos de lata, como era antigamente. Pipa, soltar pipa. Essas coisas simples que favorecem o apego, que favorecem a presença. Não é a importância do brinquedo. E sim, hoje em dia as crianças dão mais importância ao brinquedo. Né? O pai, nossa, eu comprei o brinquedo mais caro para os meus filhos. E aí? E aí? Ele brincou 2 vezes e levou. Vai entreter lá e não vai ter o tempo ali, a presença, né? Tela para criança, eu não indico. Nem 1 hora, nem meia hora, nem 5 minutos. Ah, Ronise, mas você taxativa nisso? Sou. Faz muito mal. Muito mal. Muito mal. Ó, isso aqui é mudar o mundo em segundos. Eu tava vendo um documentário outro dia, doutora, de crianças que são viciadas nesse, como que eu falo? Nesse gesto de... Muito. Eu tenho 2 pacientes, um menino e uma menina, que se você tomasse o telefone da mão deles, eles davam crise. Meu Deus. Crise de abstinência mesmo. Uma coisa, assim, triste, mas triste demais de ver. Porque o sofrimento no olhar daquelas crianças é uma coisa que não dá pra gente, né? Não dá pra gente... Então, aquela coisa de falar, vou deixar ele no celular porque eu tenho que fazer isso, vou deixar ele no celular porque eu tenho que fazer isso aqui. Não. Não pode. Não. Jamais. Nem 1 minuto. Ah, mas você deixa. Eu deixo meus sobrinhos, né? Porque tia às vezes deixa, mas eu fico de olho. Tipo assim, às vezes eles vão... elas, né? Eu tenho 2 pequenininhas, né? Aí elas me pedem, eu posso mexer no seu celular? Né? Pode. Aí, desenho. Aí, 5 minutos depois eu falo assim, nossa, vamos fazer tal coisa? Nossa, vamos lá embaixo? Calça o tênis que nós vamos lá embaixo. Aí elas esquecem aquilo, para eu não comprar uma briga que não é minha, né? Como tia. Mas porque eu sei o malefício, né? Os males que isso aqui... E é necessário a supervisão de um adulto também, se for o caso de deixar um tempinho. Então, se for, por exemplo, a televisão, eu acho mais aconselhável, né? Se tiver mesmo que oferecer algum, que seja um desenho, sabe? Que tem sequência. Porque um desenho é uma história que se desenrola. Sim. Né? O TikTok não. O TikTok são picos de dopamina o tempo inteiro. Ops. O tempo inteiro. Não tem assuntos coligados. É aleatório. Eles param só 2, 3 minutos em cada assunto. E vai mudando. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, vai ter filho? Não ofereça a eles tela. Até que idade? 12 anos. É o essencial. Vai brincar com eles, vai dar outras coisas, vai ensiná-los a vencer o tédio, a lidar com o tédio. Porque a criança hoje, a gente está num restaurante, eu vejo lá. Para as mães conversarem, o que elas fazem? Aí a criança fica caladinha, ela não sabe lidar com o tédio. Né? E é difícil, né, doutora? Porque, assim, infelizmente, aonde na casa sempre tem um celular, um tablet, um computador, a criança está o tempo todo
já em contato com esses eletrônicos. Então, é uma situação bem complicada, né? Bem que a pessoa tem que ter mesmo muito pulso para conseguir ter um controle sobre isso, né? Raquel, olha só, é uma questão de você comprar briga, tá? A minha filha mais nova tem 13 anos. Ela nunca, preste bem atenção, nunca pegou no meu celular. Quando ela pedia, eu falava, não. Mas por quê? Porque eu não quero. Vai fazer outra coisa. Não quero, não vai pegar. Vai brincar com outra coisa. Olha o tanto de brinquedos você tem. Vai brincar com seus brinquedos. Então é questão de você comprar uma briga e acreditar nisso, porque os efeitos estão aí. Dá um Google. Os efeitos estão aí. Pais, pesquisem. Pesquisem o que vocês estão oferecendo para suas crianças. Tela é como se você estivesse oferecendo para ele um vício. Todos os dias você estivesse dando a ele um cigarro. Nossa, uma sério. bebida, uma droga. Sério Porque isso. vicia. Então, para quem vai ver esse podcast, uma mãe, um pai, vai ficar, né? Meu Deus, o que eu fiz? O que ele pode fazer? Pode ressignificar isso aí. Pode fazer uma troca, por exemplo. Filho, olha, o tempo que você ficava aqui no celular brincando, vamos fazer um brinquedo. Vamos fazer um brinquedo legal que você gosta. Vai junto com ele fazer essa troca, talvez? Então, Poderia iniciar por aí. vai ter que explicar, essa criança vai ter que entender que aquilo faz mal. Lembra quando a criança ia mexer em alguma coisa que a mãe falava assim, faz dodói. Não faz dodói, não pode. Então, a criança tem que ser primeiro orientada que aquilo ali faz mal, que aquilo não é legal. Segundo, ela tem que ter, em primeiro lugar, tem que ter exemplo, né? Porque se você fica o tempo todo empolerado no seu celular, aqui, ó, a criança vai fazer a mesma coisa. É questão de hábitos, lógica. Então, da família toda. É a família toda. A gente tem que mudar. Chegou em casa, faz o cantinho do celular, uma ideia bacana. O cantinho do celular. Chegou em casa, coloca o celular lá. Não mexe. Olha as mensagens mais tarde, depois que o seu filho dormir. Até aquele período de que você chega até seu filho dormir, não mexa no seu celular. Tá lá guardado no cantinho. A criança vai perceber o quê? Que aquilo ali é uma coisa que não faz bem. Ela tá guardada. O pai abriu mão, é porque não é bom. Que o momento com ela é mais importante. Que o momento é mais importante. Ela também vai aprender. Mas vai ter birra? Vai ter birra. Você vai ter que aguentar. Vai ter choro. Vai ter tédio. Vai ter cara feia. Eles vão tentar, assim como um viciado em drogas. Ele gasta os últimos R$10 das mães, o seu filho vai gastar o último grão de paciência sua para poder mexer na tela. Convencer. Então tem que comprar uma briga. Tem que ser forte. Cuidar. Mas se é para melhor, é necessário. E vai ser bom depois, futuramente, né? Então, que a gente possa se fazer autoanálise de nós mesmos, como você mencionou antes, né? E rever, né, nossos hábitos, né? Na tela, porque muitas vezes a gente sabe que faz mal, nós que somos adultos, mas a gente muitas vezes se permite ficar muito tempo na tela, desnecessariamente acarretando esses problemas emocionais, mentais, né, psicológicos. Exatamente. Que a gente possa rever isso. Eu né? vou fazer um convite, vou aproveitar e vou fazer um convite a você que é pai, a você que é mãe ou cuidador de uma criança, que você faça essa autoanálise. Tá tendo insônia? Tá ganhando peso ou perdendo peso sem motivo aparente? Tá muito irritado com qualquer coisa, com qualquer pessoa? Tá sentindo cansaço extremo? Falta de vitamina D, mas assim,
baixíssima, gritante, porque todos nós hoje temos uma certa falta, mas está gritante demais, procure terapia, procure ajuda. Por quê? Porque significa que você tem ficado também muito nas telas, que você não tem tido limites no trabalho, na alimentação, na vida, né, no cotidiano, nas telas, enfim. Você também precisa de limites. Então, colocar o oxigênio e depois oxigenar as crianças. Porque está enfrentando problemas, esses problemas vão se estender. Isso que está como sintoma em você, amanhã vai desencadear os sintomas dos seus filhos. Excelente. Doutora, para quem precisar de ajuda, a senhora tem sua clínica, né? Nossa, bacana você ter feito essa pergunta. Então, tenho a minha clínica, eu atendo ali no Odon Office, em frente ao fórum. Mas também nós temos atendimentos online, né? Eu tenho um plano de tratamento contínuo. Porque terapia, o que você falou antes, faz todo sentido, todo mundo quer muito rápido, quer resultado muito rápido. E não é. Você demora anos para causar um dano no seu filho. Não dá para tratar com um mês. É tudo muito, muito difícil de alcançar aquele resultado. Então, demora. Esse tratamento contínuo, hoje a gente tem o Ativamente, que é um plano especial para tratamento contínuo com valor social, com um valor muito mais em conta, onde as pessoas poderão ter esse atendimento online, em casa, ou a mentoria também em casa, por um valor mínimo. Excelente. No caso, essa pessoa pode entrar em contato com você pelo Instagram? Pelo Instagram, do Ativamente. Qual que é o Instagram? Ativamente Psicanálise Clínica. Isso. Então, né, quem precisar de ajuda pode procurar. Pode, né, te seguir lá, te procurar no direct. Sim. Lá no Ativamente. A gente tem uma parceria muito grande com muitos profissionais do Brasil inteiro. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, né, o seu Instagram, para as pessoas entrarem em contato, se precisar de ajuda. Doutora, eu gostaria muito de te agradecer imensamente, gratidão por você compartilhar com a gente, né, com todos os nossos seguidores aqui do Diário de Caratinga, todas essas coisas tão importantes, né, que a gente precisa saber, que a gente precisa de analisar na nossa vida, né, todos nós, né, precisamos. Eu acho que a nossa geração, a nossa sociedade, todos nós precisamos de rever, né, essas situações na nossa vida e mudar, né, para que a nossa família tenha uma vida melhor, né, seja mentalmente, psicologicamente melhor, tenha mais qualidade de vida, né? Isso aí, é isso aí. Eu que agradeço, muita gratidão. O prazer foi todo meu, foi uma delícia de tarde, foi para fechar com chave de ouro o meu dia. Obrigada a todo mundo. E precisando, nós estamos aqui. Gente, muito obrigada a todos vocês, obrigada pela atenção. Que Deus abençoe a todos vocês. Vocês que ainda não nos seguem, sigam lá no Diário de Caratinga e assistam a entrevista completa no nosso canal no YouTube. Obrigada, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.